Oi, gente, olá, graças a paz, cá estamos nós, para nossa vida e para nossa reflexão de novo, né? Terça-feira, já começamos a nossa semana já desenvolvendo aqui, né? Animados, empolgados, né? Vamos para frente, vamos desembolar, né? Vamos procurar aprender o que a palavra de Deus tem para nós hoje, né? Esses dias todos a gente andou aprendendo sobre a necessidade de ter um mentor na nossa vida, né? Alguém que a gente reconhece com alguma experiência de vida, com visão de vida, com percepção de vida que possa nos ajudar a lidar com a vida, a enfrentar a vida, a ver o que a gente não vê. Eu posso te dizer o seguinte: fica tudo muito mais difícil sozinho. Tenha certeza disso. Tudo fica muito mais difícil, tudo fica muito mais complicado sozinho, tudo fica muito mais complicado se você tiver que enfrentar sozinho, tudo fica muito mais complicado. Então, eu recomendo a você o seguinte: não enfrente a vida sozinho. Se eu pudesse dizer uma coisa, eu diria assim: vida não foi feita para a gente enfrentar sozinho. Vida não foi feita para enfrentar sozinho. Não existe isso de cavaleiro solitário, franco atirador. Vida não foi feita para se enfrentar sozinho. Então, arrume alguém para te orientar, para caminhar com você, para desenvolver a vida com você, para compreender a vida com você. E quando eu falo alguém, não estou falando de relacionamento, casamento, alguém, não estão. Porque o casamento tem essa questão, né? Essa dificuldade. Quando você se casa, a pessoa vai fazer parte dos seus problemas também. Se torna mais um problema, né? E você se torna mais um problema para a pessoa, né? A gente acha que casamento de casa vai resolver o problema. Você sabe que casamento você vai se tornar mais um problema, né? Mais uma parte do problema, né? Então, dificilmente você abrir coisas suas para a própria pessoa nem sempre vai resolver. Então, tenha um mentor, tenha alguém na sua vida, tenha alguém para te orientar, uma mentora, alguém que te ajude a enxergar a vida. O que a gente precisa é enxergar a vida. Não dá para fazer isso sozinho. E a nossa frase de hoje vai nos falar um pouco sobre isso. Todo período de adversidade tem uma raiz. Todo período de adversidade tem uma raiz. Eu vou tentar te mostrar uma pergunta insensata, que geralmente as pessoas fazem quando estão enfrentando problemas, e uma pergunta sensata. Qual que é a pergunta insensata? Você já viu pessoas perguntando assim: oh meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Já viu gente falar isso? Já viu? Ah, por que que Deus está deixando isso acontecer comigo? Ou às vezes eu sou uma pessoa tão boa, uma pessoa assim, assado, né, desse jeito, daquele jeito, por que que Deus está deixando isso acontecer comigo? E aí a gente vai fazendo. Essa pergunta não é uma pergunta boa para fazer. Sabe por que que não é? Porque você está entrando nos propósitos divinos. Os propósitos divinos nem sempre são revelados, nem sempre a gente vai saber por que que Deus está deixando isso acontecer. Qual seria uma resposta, uma pergunta inteligente, sensata? É, o que que eu fiz? O que que está acontecendo comigo para que eu permitisse que isso acontecesse, né? O que que eu tenho que faz com que isso acontecesse? É aquela história da pessoa que vivia reclamando por que que as pessoas se afastavam dela. Por que que as pessoas não queriam estar perto dela? A pessoa ajudava todo mundo, tirava da própria vida para as pessoas, ajudava todo mundo. A pessoa queria ter a companhia das pessoas, ela estava sempre sozinha, as pessoas não suportavam a companhia dela, a presença dela, e aí ela começou a falar mal das pessoas, ela começou a ficar amarga, amargurada, porque as pessoas são más, as pessoas são ruins, as pessoas não têm amor, as pessoas não têm compreensão, e etc. E começou a falar mal porque as pessoas não queriam ficar perto dela. E ela se sentindo rejeitada, se sentindo com algum problema, né, alguma coisa. Até que uma das pessoas chegou um dia, ela conversou, estava chorando, não me engano, reclamando da vida. A pessoa chegou e falou assim: olha, é porque na verdade você tem um mau cheiro muito forte.
Então não dá para ficar muito perto de você. Todo mundo te acha uma pessoa bacana, uma pessoa boa, mas ficar perto de você não dá. Começa a pensar na sua higiene, na sua coisa aqui, que você vai ver como é que vocês vão mudar. E aí a pessoa foi, percebeu isso e as coisas mudaram. O que que a gente quis mostrar com essa metáfora, com essa história metafórica? A gente quis mostrar para você que quando a gente estiver nos períodos de crise, nos períodos de dificuldade, não adianta a gente ficar perguntando, oh meu Deus, por que que deixou isso acontecer? Mas a gente procurar olhar na gente, o que que tem na gente que poderia ter permitido que isso acontecesse. E a gente mudar as nossas atitudes. Por quê? Muitas coisas que acontecem na vida da gente são culpa dos outros. Muita coisa ruim que acontece na vida da gente, a culpa é dos outros. A culpa não é da gente. É o outro que é ruim mesmo, é o outro que não presta, é o outro que quer levar vantagem, é o outro que é um espertalhão, é o outro que é um malandro. Muita coisa que acontece na vida da gente é o outro que quer explorar o que a gente tem. Muito que acontece de ruim na vida da gente, a culpa é do outro mesmo. É o outro que não sabe se controlar, é violento, é nervoso. Muito que acontece na vida da gente, a culpa é do outro mesmo. Muito do que acontece na vida da gente também é culpa da vida, porque a vida é a vida. Então, às vezes a gente tem uma doença, acontece aí uma doença, uma coisa ruim, né? Uma doença ruim na vida, no corpo da gente, isso é da vida, né? Nós estamos aqui na vida e a vida é assim, né? Desde que o pecado entrou no mundo, a vida fica difícil. Então, primeira coisa, muita coisa de ruim que acontece na nossa vida, a culpa é do outro. Muita coisa de ruim que acontece na nossa vida, a culpa é da vida. Mas muita coisa de ruim que acontece na vida da gente, a culpa é da gente. Também não podemos fechar os olhos para isso. E eu estou querendo, nessa reflexão de hoje, que você perceba isso. O que é que você tem que faz com que aconteça o que está acontecendo? É a sua maneira de falar? É o seu temperamento? É a sua maneira de lidar com o dinheiro? É a sua maneira de lidar com a responsabilidade? Você não é tão responsável assim? É a sua imaturidade? É a sua grosseria? Sua secura? O que é que está em você? Ou as amizades que você arrumou, os seus hábitos. Então, o propósito de hoje é fazer a gente olhar para a gente mesmo. O que é que está em mim que pode estar produzindo esse resultado que eu não queria para a minha vida? E se você começar a perceber isso e ajustar-se direitinho, o caminho muda. Até profissionalmente. Por que você não está vendendo? Por que ninguém quer comprar de você? Por que que ninguém quer fazer com você o procedimento? Por que que ninguém quer te ouvir? Por que que ninguém te obedece? Por que que ninguém te escuta quando você está na liderança de pessoas? Por que que ninguém te atende? A culpa pode ser da pessoa, a culpa pode ser da vida, mas a culpa pode ser da gente também. Na hora da gente se posicionar, a gente não se posiciona, a gente quer ser mais amigo e camarada das pessoas, e aí não dá. Então pensemos nisso, como a gente aprendeu hoje. Todo período de adversidade tem uma raiz. O objetivo é te tentar fazer você pensar para procurar achar a raiz do problema. Se você está passando por dificuldades, por momentos de tensão, dificuldade, preocupação, insegurança, dúvida, solidão, raiva, o que for, recomendo que você comece a pensar assim, o que está em mim que pode estar produzindo isso? O que eu tenho que não está dando o resultado certo? Para que você possa crescer, mudar, melhorar e fechar essa porta. Já é um problema a menos. Não é com você mais o problema. Aí o problema é dos outros. E o problema dos outros, deixa com os outros, porque não é da gente, é dele. Ninguém é obrigado a gostar da gente, não é verdade? Se a pessoa não gosta e a gente não fez nada, o problema é dela. Se a gente fez alguma coisa, a gente deve reconciliar. Se não, o problema é dela. Né? O que a gente vai fazer? A gente precisa cuidar da nossa vida, porque cuidar da nossa vida já dá trabalho demais. É ou não é verdade? Então, toda diversidade tem uma raiz, um porquê. Tenta descobrir o porquê para ver se a gente melhora essa vida. Vamos pensar para a gente melhorar a vida.
Salmo 66, verso 1, verso 2. Salmodiai a glória do nome do Senhor. Salmodiai e dai glória ao seu louvor. Então vamos salmodiar, cantar, alegrar o nome de Deus. Fica aí uma sugestão para você. Você que está indo para a segunda parte do dia, para a tarde, para o trabalho, para a escola, o que for, tenta cantar, vá cantando louvores, vá louvando a Deus. Algumas vezes eu vou para o meu trabalho, quando eu trabalho longe daqui, eu vou louvando, cantando, vá louvando ao Senhor. Cante. Mesmo se estiver difícil, se estiver querendo chorar, cante. Se estiver querendo chorar, cante. Cante no meio das lágrimas. Deixa as lágrimas descer, mas cante. Faz bem para o coração, faz bem para a alma, faz bem para o espírito e ajuda a gente a clarear as ideias. E o que a gente precisa é de ideias claras. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta reflexão de hoje. Qual é a raiz do problema, né, Senhor? Qual é a raiz do problema? Onde está a raiz do problema? Ajuda-nos a olhar direito para nós, a perceber a gente com muita percepção, com muito boa percepção, para que a gente possa, meu Senhor, lidar melhor com as coisas que acontecem com a vida. Sustenta-nos nos teus caminhos, meu Pai. Cuide das pessoas que estão enfrentando suas dificuldades, enfrentando suas lutas, enfrentando suas dores. Cuide dessas pessoas, meu Deus. Mostra a elas o que elas precisam fazer para a coisa melhorar. Mostra para nós o que a gente precisa fazer para a coisa melhorar. Nos ensine, nos instrua, nos dê um coração humilde. Nos dê um espírito humilde, uma alma leve, uma alma boa. Nos dê um espírito humilde para que a gente possa, meu Senhor, achar a melhor maneira de lidar com as coisas da vida. Ajuda-nos a resolver os problemas que têm solução, ajuda-nos a suportar aqueles que não têm solução e ajuda-nos a fugir daqueles problemas que nem chegaram. Ajuda-nos, ensina-nos, dá-nos pessoas boas para nos aconselhar, dá-nos pessoas boas para iluminar nosso caminho e dá pessoas boas para caminhar com a gente na vida, porque a vida não foi feita para a gente andar sozinho. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não ande sozinho. Arrume alguma pessoa boa para caminhar com você. Te vejo amanhã. Graça e paz. E tchau.